E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os equipamentos de manobra. Nós vamos ver os tipos de equipamento, mas vamos focar nos equipamentos de manobra de uma subestação, ver quais são, para que servem e a aplicabilidade desses equipamentos em uma subestação, beleza? Então, bora pro vídeo. Então pessoal, em uma subestação, uma subestação basicamente é uma instalação repleta de equipamentos, uma instalação que é formada por diversos equipamentos de alta tensão, também alguns equipamentos de baixa tensão. Mas entre os destaques dos equipamentos de alta tensão, principalmente, que é o que a gente mais gosta de trabalhar aqui, falar desses equipamentos, a gente pode destacar equipamentos de proteção, como o para-raios, por exemplo, que é aquele equipamento que fica ali no pátio da subestação, para proteger contra descargas atmosféricas, sobretensões de manobra, basicamente uma proteção contra sobretensões, qualquer elevação de tensão que tem uma configuração de impulso, seja atmosférico ou de manobra, você tem aí uma atuação do para-raios e a proteção da instalação. Você tem também equipamentos de transformação, que aí a saber, basicamente transformadores, Transformador é o coração de uma subestação, talvez o equipamento mais importante, embora todos os equipamentos sejam importantes, você vai ter aí uma interligação, muito interessante entre esses equipamentos, e aí cada equipamento desempenha o seu papel, mas o transformador ele tem esse destaque, Quando você fala em uma subestação, naturalmente nós lembramos aí do transformador. Você tem também transformadores de corrente, de potencial, que integram essa parte aí de transformadores. Você tem equipamentos de compensação, como é o caso do banco de capacitores, alguns reatores que são utilizados, compensadores estáticos, compensadores síncronos, equipamentos que fazem compensação, e temos eles, os equipamentos de manobra, que são aí o objeto desse vídeo, equipamentos de manobra. Então, o que são os equipamentos de manobra? Os equipamentos de manobra basicamente são equipamentos que são capazes de mudar a topologia do circuito. Ou seja, você tem aí um circuito, ou uma gama de circuitos aí interligados, e aí você tem equipamentos de manobra que são capazes de geralmente aí abrir e fechar, e aí quando ele muda de posição ele acaba alterando a topologia do circuito. Então quando você pega um circuito individual ali, você pode abrir aquele circuito ou fechar aquele circuito, e aí ele muda de composição, de condição. E aí quando você tem um sistema, você olha isso num ambiente maior, como é o sistema elétrico, por exemplo, onde você tem vários circuitos. Caso você abra ou feche um equipamento como esse, um equipamento de manobra, você também está energizando ou desenergizando algum circuito, mas principalmente você está alterando a topologia. E quais são os equipamentos de manobra? Os equipamentos de manobra que a gente pode destacar são dois, principalmente aí, disjuntores e chaves seccionadoras. Os disjuntores são equipamentos mais robustos, equipamentos que devem fazer a manobra do circuito. Então, o disjuntor ele tem que ser capaz de estabelecer, conduzir e interromper a corrente do circuito. Então, quando você faz a manobra de um disjuntor, ou seja, quando você abre ou fecha o disjuntor, você está mudando ali a condição do circuito. E normalmente, quando você manobra um disjuntor, você está estabelecendo ou interrompendo alguma corrente. Então, o disjuntor é o equipamento de manobra mais robusto, porque ele tem que suportar, ele tem uma câmara de extensão de arco que é capaz de suportar o arco elétrico da manobra. Então, quando você interrompe uma corrente, se cria um grande arco elétrico, só que no interior da câmara de extensão desse disjuntor, e aí o disjuntor, atuando sobre o arco elétrico, ele consegue interromper aquela corrente. Já a chave seccionadora também é um equipamento de manobra, ela consegue mudar, abrir e fechar, então ela muda a condição daquele circuito, inclusive você tem aí arranjos de barra dupla, com 3, com 4, com 5 chaves, e aí a alteração do estado das seccionadoras, ou seja, a manobra de cada chave dessa, você tem ali uma condição de operação diferente, a gente já viu em outros vídeos, eu vou deixar aqui em cima no card para você dar uma olhada, tá? Você manobrando uma seccionadora, você consegue alterar a condição do circuito, tá? Então a grande diferença aí da seccionadora para o disjuntor é que o disjuntor vai ter ali a câmara de extensão de arco, que é capaz de interromper uma corrente de curto-circuito, uma corrente nominal
do sistema. Já a seccionadora é um equipamento também de manobra que ele é mais usado para garantir aquela distância de segurança aí na manobra de circuitos aí, para justamente você alterar e direcionar a corrente, né, que está passando por um barramento inferior. Você manobra uma chave aí, você joga essa corrente para um barramento superior. Então, basicamente, para separar aí, garantir distância de segurança e também na manobra no sentido de alteração da topologia do circuito, tá? Então a diferença, né, da seccionadora e do disjuntor é que a seccionadora ela não tem essa condição, né, geralmente essa condição de extinguir o arco elétrico, né? A seccionadora mais pura, né, se a gente puder mencionar dessa forma, ela não tem a câmara de extinção, embora algumas seccionadoras conseguem fazer a extinção de arco elétrico, né? Elas têm a condição, ela vem com a câmara um pouco menor do que a do disjuntor, mas ela consegue fazer a extinção do arco. Então, basicamente, entre os equipamentos de manobra, a gente destaca aí esses dois que a gente acabou de citar, no caso, o disjuntor e a seccionadora. Beleza, pessoal? Então, esses são os equipamentos de manobra. Nós temos basicamente aí chaves e disjuntores, né? Então, dentro dessa classificação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Também segue a gente lá no Instagram, tá passando aqui embaixo. Também não deixa de curtir esse vídeo, que isso nos ajuda bastante, tá? E se você tiver alguma dúvida, se você quiser sugerir algum tema para o próximo vídeo, também deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo.